Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Aqui nós trazemos notícias diárias sobre o Flamengo. Galera, o Flamengo essa semana aí, hoje mesmo, tira folga. Jorge Sampaoli deu um dia de folga para os atletas que voltará a campo nesse sábado aí no estádio do Maracanã contra o América Mineiro. Nesse corte que eu preparei para vocês, vamos ver aqui os próximos reforços aí confirmado no Flamengo. Alain e Mauro César Pereira aí deram a letra aí e revelaram tudo sobre a negociação. Foram bastante diretos, falaram aí sobre Claudinho, que está próximo do Mengão. Então assista aí, galera, esse vídeo até o final, que você vai ficar por dentro de todas as informações, o salário de Claudinho, tempo de contrato, tudo aí saiu aqui nesse vídeo. Agora vamos aqui conferir. A Copa do Brasil. Eu acho que deveria ser uma questão institucional. A nossa prioridade é a Série A. Aqui a gente joga com força máxima sempre. A Copa eu vou jogar do jeito que dá. Se der, Deus, se não der, paciência. Como fazem os grandes clubes europeus. Não gostam tanto de virar na Europa? Vão buscar jogador na Europa. Fala, não, fomos ao Bayern de Munique. Outro dia teve isso, né? Dirigentes foram ao Bayern de Munique. Então, coloque como eles fazem. O título mais importante. O JJ, o Jorge Jesus, ele falou isso quando esteve no Flamengo. Eu não entendo, vocês priorizam aqui, dão importância às taças, que é como os portugueses chamam as Copas, né, chamam de taças. As taças. O importante é a liga, o campeonato. Sim, aqui não é. Até hoje. Pois é, e sobre a fala do Vidal rapidinho, eu fico imaginando, né? Como se um jogador que fez parte daquela seleção da Grécia, que nunca ganhou nada na vida, ganhou uma Eurocopa, falasse que o treinador é perdedor. Então, enfim, o Sampaoli, a seleção do cara foi campeã com o Sampaoli, ele fala que o Sampaoli é perdedor. Enfim, o Vidal poderia ter ficado quieto, sair de forma tranquila, né? Mas é complicado. Deixa eu só mandar um beijo para a Deise Andrade, que agora faz parte, não sei se bola de segurança seria a palavra certa, mas seria aquela competição que fala, essa a gente tem a obrigação de pelo menos lutar pelo título, porque nenhum dos outros clubes, tem um elenco parecido com o nosso. Então, quando os outros times estiverem desfalcados, a tendência é os outros times sentirem muito mais do que o Flamengo. Quando o Flamengo, por exemplo, não perde um Gabigol, tem o Pedro. Quando o Flamengo perde um Ayrton Lucas, tem um Felipe Luiz, que tudo bem, está ali no final da carreira, mas ainda joga bola. O Pulgar não jogou, tem o Alan agora vindo, e fora as contratações que vão vir. Palmeiras, por exemplo, quando perde alguns jogadores, perde Dudu e Rony, tem dificuldade, tem que recorrer ao Hendrick, que é o menino, ao John, que vem jogando. Então, eu acho que ali o foco tinha que ser, o brasileiro é uma coisa que a gente tem obrigação de lutar. A Copa, o Flamengo tem que lutar por todos. A Copa pode acontecer. Por exemplo, o Flamengo pega o Grêmio aí. Né? Tem 1, 2, 3 isola aí, senão a torcida do Flamengo vai me matar. Tem uma quarta-feira atípica, como teve lá contra o Red Bull Bragantino, tá fora. Agora, no brasileiro, né, com o tamanho do elenco, no mínimo que se faz é brigar. E aí, tipo assim, o Botafogo tá fora da curva, tá. Mas o Flamengo podia estar melhor, porque o Flamengo, querendo ou não, se não tivesse o Botafogo, o Flamengo está no bololô ali. O Grêmio, com menos elenco, pode estar na frente, poderia estar na frente, né, porque está com jogo a menos. Fluminense, outros estão ali iguais. Então, eu tenho essa visão. Não sei se você também tem, Mauro. Não, exatamente. Eu estou até vendo aqui algumas mensagens, o John, dizendo que eu estou sendo inocente, que os jogadores ganham uma fatia da premiação, etc. E tal. Porra, John, fui eu que alertei outro dia que o Flamengo escolhe jogos, se liga. Você que está sendo inocente, pô. Eu bati nessa tecla e tem gente reclamando até hoje. Não é bem isso. Como não é? Claro que os jogadores escolhem, mas se o clube definir, não tem elenco que escolhe. Porque se o clube define. Vamos lembrar como é que foi 2019? O pessoal tem memória curta. Por que o Abel Braga saiu do Flamengo? O Flamengo fez um jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, venceu por 1-0 o gol do Arão, na Neoquímica Arena, em Itaquera. 1-0 para o Flamengo. Aí no sábado tinha um jogo com Fortaleza. O jogo foi no Engenhão, Newton Santos. O Abel sinalizou que colocaria um time reserva, um time bem desfalcado. Um dirigente chegou para Abel e falou: Abel, nós estamos a acho que 9 pontos do líder, que era o Palmeiras, do Felipão. E nós não queremos ficar tão distante do líder do campeonato. No ano passado, a gente não conseguiu acompanhar o líder, o Palmeiras foi campeão, e a gente não quer perder mais pontos, a gente tem que ganhar ponto no Brasileiro, está no começo, mas a distância já é grande, então a gente não quer correr riscos contra o Fortaleza. Queremos força máxima. O brasileiro é a prioridade do Flamengo. Foi essa a mensagem dada para ele. O técnico entendeu que aquilo era uma interferência no trabalho dele. Eu acho que não. Acho que o técnico não deveria ter, né, o poder de decisão
sobre isso. Isso é uma decisão do clube, da instituição. Não é o senhor Abel Braga, nem o senhor Jorge Jesus, nem o senhor Jorge Sampaoli que tem que definir qual é a meta do Flamengo. Quem tem que definir é o presidente do Flamengo, junto com os seus dirigentes e com a anuência da torcida. A torcida sabendo, olha, a nossa meta... Alguém tem dúvida de que o Manchester City mira a Premier League e que a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga são secundárias? É a Premier League e a Champions League. Alguém tem dúvida de que o Bayern de Munique quer a Bundesliga e a Copa da Alemanha é secundária? Ou que o Barcelona ou que o Real Madrid buscam o Campeonato Espanhol, La Liga, e que a Copa do Rei é secundária? Alguém tem dúvida disso? Que a Juventus, a Roma, o Napoli, a Inter, o Napoli atual campeão, enfim, os Milan, miram a Série A e que a Copa Itália é secundária? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de que na Turquia o Galatasaray foi campeão turco e o Fenerbahçe ganhou uma Copa e os turcos falam, tá bom, beleza, e daí? Os turcos que torcem pelo Galatasaray, nós ganhamos o campeonato. Nós somos os campeões do país. Vocês ganharam a Copa. Ninguém tem dúvida disso. Porque o campeonato é mais importante que a Copa em qualquer lugar do planeta. Então, essa decisão é do clube. O clube é que tem que decidir, não é o técnico. Não é o técnico. Então, isso não é intromissão, é uma definição de, olha, esse é o nosso objetivo. Você é funcionário do clube, vai executar. No Flamengo, isso não é feito. Porque o que acontece? Fica sempre aquela coisa, a gente erra aqui, tropeça, perde ponto, mas tem a Copa do Brasil. Então, o discurso oficial é que o Flamengo está tentando todas. Mas, na prática, não é. É só olhar a mobilização do clube, não é só dos jogadores, não são só os atletas. Para essa semana. O Fla-Flu era mais importante que o Atlético Paranaense? Sim, era mais importante. Vencer o Fluminense, fazer 3 pontos, ficar a 10 do Botafogo, e vencer o América, e vencer o Atlético Mineiro, e continuar ganhando. É claro que sim. Mas não, tudo foi preparado para quarta-feira, contra o Atlético. Foi o jogo que para tudo, vamos jogar, o jogo do eliminatório, coisa e tal. É só ver a reação dos atletas, da torcida. Então, se o Flamengo quer ser campeão brasileiro mais vezes, ele tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. E isso tem que ser decidido no começo da temporada. Isso tinha que ser anunciado pelo presidente do clube. Atenção, a gente vai atrás disso aqui. Ó. Não, vai ficar aí brigando por Copa, pode perder para o Grêmio, como você falou, pode perder uma final para o Corinthians ou para o São Paulo, como quase perdeu no ano passado. Pouco também não, mas é menos. E o Flamengo está 12 pontos atrás. E não consegue liderar 91 rodadas. Não consegue brigar e ser líder do campeonato. E isso acho que é um negócio que precisa ser mais discutido, porque eu acho que não tem o menor cabimento. Na prática, é o que está acontecendo. O Flamengo está deixando o campeonato de lado, pouco a pouco, discretamente, sem a torcida perceber. Quando for olhar, já estamos a 18 pontos, 20 pontos, não dá mais. Vamos aqui nesse caminho que é mais fácil. Eu acho que todos deveriam ser mais questionados por isso. Eu concordo muito, né? Concordo muito. Mas a cultura do futebol brasileiro, talvez porque as Copas, por muito tempo, alguns times tinham dificuldade de chegar no Campeonato Brasileiro e aí começaram a dar mais importância para algumas Copas, né? Mas, enfim, eu continuo com a minha opinião. O elenco do Flamengo tinha obrigação de estar sempre disputando as primeiras posições. Obrigação de ganhar o título não, porque existem adversários, mas pelo menos tentar e conquistar, pelo menos, aí títulos brasileiros aí de ano em ano, um ano sim, um ano não, mas tinha que estar sempre ali brigando. Mandar um abraço para a galera que está aqui, né? Estava tentando jogadores a pedido do Jorge Sampaoli. Esses jogadores não vêm para jogar um semestre, gente. Por exemplo, De La Cruz. Né? Rapidamente falando de De La Cruz, né? A hora de falar de mercado é uma final aqui do nosso bate-papo, aqui do nosso na área, mas uma pincelada rápida. O Flamengo dificilmente vai trazer o De La Cruz, porque o River Plate não quer reforçar o Flamengo e se enfraquecer. O River Plate sabe que vai perder esse jogador cedo ou tarde, seja para o Flamengo ou para um outro clube, dificilmente ele vai ficar lá por muitos anos. Dificilmente, tá? Ele até deu sinais nas declarações após a conquista, agora há poucos dias, do título argentino. Então não serve. Não, serve para o ano que vem. O São Paulo vai continuar querendo o De La Cruz ano que vem. Não dá agora, dá para o ano que vem. Eu só não concordo com essa coisa do São Paulo querer jogador para ontem. Não dá para ser para ontem, gente. Não dá para ser para ontem. Como é que você faz? O jogador vale 15 milhões de euros, vai lá para dar 40 milhões de euros para uma proposta irrecusável? Não tem como. Não tem como. Tem que ter um limite isso aí. Por mais que o clube tenha dinheiro, tem um limite. O limite do razoável. Senão o clube vai, de novo, se endividar ou não vai ter condições de honrar seus compromissos. Então, acho que tem que pensar como? Bem, por que as contratações do Flamengo são no meio do ano? Porque quando a janela internacional se abre. Mas ela não tem que ser pensada assim, não. A gente está contratando para esse segundo semestre. Não, estou contratando para o segundo semestre e para o ano que vem. Para continuar tendo esses jogadores por 3, 4, 5 anos ajudando o Flamengo. Então, se você mirar
no mercado do meio de ano, agora, e no mercado de janeiro, todo ano que vem, com o mesmo técnico, você vai ter uma sequência. Então, se o Flamengo conseguiu o Claudinho agora, o Dela Cruz no início do ano, e já pensar em dispensas ali, pode sair mais gente ainda nessa janela, desse momento ainda. Já saíram 3 e pode sair mais gente. Tá dependendo só de encaixar um aqui e outro ali. Então, você vai ter um trabalho mais consistente. Mas o Flamengo não faz isso. O Flamengo troca de técnico toda hora. Não, sabe? E se deixa levar por... não, o torcedor não quer o fulano, não, o jornalista fulano de tal quer que mude. Não pode ser assim, gente. Isso é amadorismo danado, isso é uma coisa que não cabe. São profissionais tomando decisões amadoras, muitas vezes, e até gente que não é profissional. Acho que esse é o grande ponto. Então, isso tem que mudar. Né? Isso precisa mudar. Agora, as contratações são nessa época porque o Flamengo contrata no mercado internacional. E a janela importante é do meio do ano. Mas você não contrata para 6 meses. Você contrata para ficar com o jogador. O Luiz Araújo chegou agora. O Flamengo não contratou ele por 6 meses, contratou por 4, 5 anos. Então o cara vai jogar esse semestre, vai jogar o ano que vem. Era o ponta direita que o clube precisava. E procurou, encontrou, contratou. Então ele chegou para fazer esse papel não por 6 meses. Né? E se você não consegue trazer agora, porque o Dela Cruz, se jogasse na Europa e estivesse voltando à América do Sul, seria agora. Só que ele joga na América do Sul. E o nosso calendário vai até dezembro. Calendário sul-americano. O argentino também agora está igual ao nosso, né? Vai até dezembro. E o River, para vocês entenderem, vocês que eventualmente não estejam acompanhando tanto, pessoal, o campeonato argentino terminou agora. Agora começa a Copa da Liga Argentina, que tem fase de classificação e depois tem o mata-mata. Como eram os nossos campeonatos aqui no Brasil antigamente. Mais ou menos o mesmo formato, né? O River não vai priorizar essa competição, evidentemente. Acabou de ganhar o que é mais importante, que é o campeonato argentino. Ele é o campeão do país, tá? O maior campeão do país, que tem mais títulos. E ganhou de forma categórica. A partir de agora, o River Plate vai tratar como Libertadores, Libertadores, Libertadores. Copa Argentina, que é outro torneio que é mata-mata. E Copa da Liga Argentina, secundário. Tiver que poupar, vai ser nessas competições. O Internacional, próximo adversário, porque já ganhou o título importante dentro do que é o calendário deles lá. Então vai ser assim. Eles vão querer perder um jogador para o Flamengo, que está inclusive na chave do River ali, que pode ser o adversário da semifinal. Quer ver o De La Cruz de preto e vermelho do outro lado? Claro que não. Então eles vão relutar. Mas quando terminar a participação na Copa do Libertadores, campeão ou não do River Plate, virar a temporada, muda completamente a conversa. E até para o De La Cruz, se ele quiser vir para o Flamengo, vir para o Brasil, é mais fácil chegar e falar: olha, gente, eu dei minha contribuição, eu quero ir, vai ser importante financeiramente, o desafio profissional e tal. É mais fácil. Agora é difícil de falar no meio da temporada. E ele deu assim, meio que, não sei do meu futuro. Ele ainda deu meio que uma pista. Está na cara que o cara quer sair. Vai ganhar mais no Flamengo. É um desafio. Hoje o Flamengo é um clube que atrai jogadores da América do Sul, até do exterior, até da Europa. Lógico, não é como os maiores jogadores do mundo, mas quem está na Europa jogando... Por exemplo, o caso do Claudinho. Ele está no Zenit. O Zenit não joga as competições europeias por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então ele só joga Campeonato Russo e Copa da Rússia. Torna-se mais sedutor jogar as competições sul-americanas pelo Flamengo. Mais perto da seleção brasileira ele fica. E mais excitante jogar a competição internacional, porque lá na Rússia joga só dentro do país hoje por conta do conflito. Então isso pesa também. Alguns jogadores que o Flamengo consegue trazer de volta, pode trazer eventualmente, porque o cara não está jogando, está na reserva, não está sendo tão aproveitado no seu clube na Europa. Então o Flamengo hoje é uma rota interessante para muita gente. Né? Mas essas contratações nem sempre podem ser feitas quando você gostaria. Mas elas não são por 6 meses. Então o planejamento tem que ser sempre mirando ano que vem. O São Paulo está mirando ano que vem. Ele falou, inclusive, no domingo, uma frase que me chamou a atenção. Ele falou uma temporada de transição. E é isso mesmo que ele está fazendo. Ele está buscando títulos, vai buscar, evidentemente, vitórias e títulos, mas ele entende que é de transição porque o elenco está sendo transformado, né? E vai continuar sendo transformado. Tá? O próprio Vidal sai, a bronca do Vidal, embora eu ache que ele está sendo ingrato com o argentino, ela se deve a uma decisão do Sampaoli. O Sampaoli deixou claro para a diretoria: não vou usar o Vidal. Não que tenha falado exatamente com essas palavras, tá, gente? Não levem ao pé da letra. Mas deu sinal, não vamos usar. Usou o jogador em diferentes situações, ele não entregou o que ele precisava, ele percebeu. O Vidal já não tem mais vigor físico para ser aquele Vidal que eu conheci lá atrás. Então não vai ser útil. Eu preciso de outros jogadores para fazer esse papel. Aí o Flamengo vai, procura o Vidal, o seu representante, faz um acordo, rescinde, e ele vai para o Atlético. O Flamengo não cedeu ele para o Atlético, o Flamengo rescindiu o contrato e ele foi para o Atlético. O Flamengo até economizou um bom dinheiro ao fazer esse acordo. E o Vidal aceitou porque ele vai ganhar dinheiro lá e ele lá tem uma chance maior de jogar. Embora eu tenha dúvida se ele vai ser titular lá no Atlético também.
Tenho muitas dúvidas se ele vai entrar ali, até porque tem o Fernandinho, que é mais velho que ele, vão jogar os dois. Eventualmente pode ser. Daqui a pouco, se ele está falando do São Paulo, imagina o Wesley Carvalho, que é o técnico do Atlético, que é um técnico jovem, um cara novato, né? Se ele amanhã não for jogar. Mas foi uma contratação feita por conta de quê? Cavada do jogador e rede social. O Davi Luiz foi contratado por rede social e está jogando muito bem ultimamente, sem dúvida alguma. Acho que aí, não estou nem questionando o Davi, mas a decisão não pode ser por rede social, gente. Ela tem que ser. E acho também, Mauro, que é exatamente o que você acabou de falar. O trabalho do São Paulo é um trabalho de transição. O elenco está mudando, peças estão mudando, jogadores estão chegando agora, tem que se entrosar. Os jogadores que já estavam têm que saber a maneira que o técnico quer. Não tem varinha de condão, né, Mauro? Que o cara já chega e já muda tudo, assim, já está tudo funcionando mil maravilhas, né? O Flamengo tem problemas ainda, né? A saída de bola não está boa. Eu acho que uma das razões é o goleiro, que é um bom goleiro, tem sido um bom goleiro, mas ele dá muito chutão. Muito chutão. E no domingo ele deu um passe no pé do jogador do Fluminense, inclusive no segundo tempo ali, não me lembro agora qual foi o jogador, uma saída de bola errada. Eu acho que esse é um dos pontos. O Flamengo não tem segurança para sair jogando, quando é minimamente pressionado. E o goleiro, acho que ele exagera, o Matheus Cunha, nas bolas que ele quebra. Antes de quebrar, do que ele entregar a bola no pé do adversário. Mas tem que ter mais segurança para sair jogando, tem que ser mais bem ensaiado. Acho que ele não conseguiu ainda ajustar. A saída de bola não está boa, tem muito chutão. E aí tem essa questão, né? O time sentia aí Porque assim, o jogo contra o Atlético, o Flamengo foi muito pressionado, mas era óbvio que isso ia acontecer, gente. São 2 jogos. As pessoas esquecem que teve um primeiro jogo. O primeiro jogo, o Flamengo dominou completamente, o Atlético não atacou, teve 18% de posse de bola no primeiro tempo, ficou desvantagem, perdeu de virada. É claro que o Atlético ia atacar o Flamengo pra caramba jogando lá em Curitiba. E nem foi no primeiro tempo que atacou tanto, assim, no começo do jogo. Foi no decorrer do jogo que foi aumentando a pressão. E ainda assim, o Matheus Cunha não fez tantas defesas como, por exemplo, o Bento fez no ano passado, naquele 0-0 no Maracanã. O Bento ali que apareceu para o futebol brasileiro com destaque. Foi uma grande vitrine para ele, que é um bom goleiro. O Matheus Cunha fez tantas defesas, teve bola na trave, teve chance perdida do Vitor Roque, né? Mas são 2 jogos. E o Flamengo chegou em vantagem. O Atlético, em alguns momentos, até que finalizou muito, assim, de forma até desorganizada em alguns momentos. Chutes de média distância, tentativas até meio desesperadas em dado momento do jogo, até porque perdia por 1-0. Mas teve algumas semelhanças. O gol do Flamengo acontece, o Flamengo não está merecendo fazer o gol quando houve o gol contra do Eric. Mas o Atlético também não trabalhou para fazer 1-0 do Maracanã. Num gol até muito discutível do ponto de vista da arbitragem, né? Porque se foi falta do Pablo no Cano, então também teria sido falta do Vitor Roque no Pulga, na origem do gol do Canóbio, que abriu o placar. O Atlético não trabalhou para fazer aquele gol. Aquele gol ali caiu do céu. O Atlético não jogou nada no primeiro tempo no Maracanã. Menos que no segundo, inclusive. Achei aquilo 18% de posse de bola, só rifava a bola. Então são 2 jogos, não é um jogo só. E no conjunto dos 2 jogos, o Flamengo foi melhor. Foi melhor. E aquele jogo é um jogo muito atípico, né? Um jogo que você vai ser pressionado. Novo craque que pode estar pintando aí no Flamengo para reforçar ainda mais o elenco aí de Jorge Sampaoli. Se trata de Arana, o lateral esquerdo que atualmente está no Atlético Mineiro. Enche os olhos aí do treinador argentino aí. Então, Sampaoli já solicitou a contratação de um lateral esquerdo, visto que o Felipe Luiz provavelmente irá se aposentar esse ano a partir de dezembro. Dificilmente o Flamengo vai renovar o contrato aí com o jogador Felipe Luiz, se eu não me engano já tem 37 para 38 anos, já está chegando ali na fase final da sua carreira. Você vê que Sampaoli dificilmente dá esse último jogo, ele entrou, né? Porque Ayrton Lucas tinha tomado o 3º cartão amarelo, então no Fla-Flu ele foi titular, mas ele está entrando muito poucos ao decorrer dos jogos. Mas o Flamengo já está no mercado para buscar agora um novo lateral esquerdo, que é um lateral esquerdo que seja novo, visto que também Ayrton Lucas está tendo muita proposta da Europa, também da Arábia Saudita, então não me surpreenderia se o Flamengo aí vendesse aí Ayrton Lucas no final da temporada. Não duvidaria isso, acho que isso pode acontecer. E nesse momento o jogador que Jorge Sampaoli é apaixonado, né? Se trata de Arana, um jogador que é bom de marcação, de saída de bola, cruzamento. É aquele velho lateral esquerdo mesmo de presença, que vai chegar na linha do fundo para fazer o cruzamento. Tem um bom passe, tem um bom chute, tem uma boa marcação, comparado aos outros jogadores aí que a gente vê laterais hoje em dia, que não conseguem nem marcar e só atacar. Posso dizer que Arana é um jogador mais completo, né? Ele tanto tem a parte boa dele, que é
fisicamente, ofensivo. Ele é muito ofensivo, é um lateral esquerdo que vai subir muito aí pro ataque para tentar um passe diferencial, um cruzamento. Então ele participa muito do jogo. Então esse aí seria mais um reforço carimbado aí pelo Jorge Sampaoli. Também ali Claudinho, né, que ele também já solicitou aí a chegada de Claudinho. O Flamengo está na disputa aí com o Zenit, já mandou uma proposta, aumentou a proposta, que hoje gira em torno de 95 milhões de reais. A primeira proposta foi de 82 milhões, agora é 95 milhões. O Flamengo está muito próximo de contratar Claudinho, atleta de 26 anos aí, meio atacante brasileiro, pode chegar aí a qualquer momento. Lembrando que a janela de transferência aí, a parte de inscrição do Campeonato Brasileiro vai até o dia 26. Então o Flamengo tem uma semana aí para decidir e confirmar aí essa contratação de Claudinho e também de Guilherme Arana. Galera, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos.